Salve, salve, nação rubro-negra! Aqui Marquinhos Assunção chegando com esse vídeo para deixar você bem informado com as últimas informações e as principais notícias do Flamengo, o rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, que joga amanhã contra o Atlético Mineiro, jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de começar com as notícias do nosso Flamengo, eu pediria a você que não é inscrito no canal, que você se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que você deixe o seu like, porque o like mostra para a plataforma que você gosta dos conteúdos, que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco. E, por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que acontecer de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, feito o merchan do canal, vamos agora às notícias do nosso Mengão. Bom, o Flamengo fez hoje pela manhã, sexta-feira, o seu último treinamento em preparação para a partida de amanhã contra o Atlético Mineiro, partida da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade de hoje foi praticamente a única feita para a partida, já que ontem, quinta-feira, o Flamengo se reapresentou somente na parte da tarde, onde os titulares fizeram apenas um treinamento regenerativo e os demais jogadores foram a campo fazer um trabalho técnico-tático com Sampaoli e também com seu staff. A expectativa é grande pela definição de qual escalação o Sampaoli vai adotar. Vamos poupar? Vamos com o mesmo time que jogou contra o Grêmio? Ou vamos com outro time? Vamos de força máxima? Vamos de time mesclado? Essas dúvidas só serão esclarecidas quando for divulgada a escalação oficial. Até porque Sampaoli ainda não repetiu nenhuma escalação dirigindo o time do Flamengo. Após o treinamento de hoje, o Flamengo divulgou em suas redes sociais, nos seus perfis, a informação de que o zagueiro Rodrigo Caio estaria fora da partida por conta de estar passando por um quadro viral. Então, Rodrigo Caio é um dos que está confirmado que não vai a Belo Horizonte enfrentar o Atlético. Outros dois jogadores que também não participaram do treinamento de hoje, sexta-feira, e, portanto, estão fora da partida contra o Atlético Mineiro, são eles Davi Luiz, que já tinha ficado fora do jogo contra o Grêmio, e também Ayrton Lucas, que mesmo tendo viajado a Porto Alegre, não foi para a partida, portanto, ambos também não viajam a Belo Horizonte. O Flamengo, depois de treinar pela manhã nessa sexta-feira, saiu do CT Ninho do Urubu por volta das 14h10, com voo marcado para sair do aeroporto às 16h e previsão de chegada na capital mineira por volta de 17h20. E assim, chegando na capital mineira às 17h, se dirigindo ao hotel, a previsão, aqui uma informação para a torcida rubro-negra, de chegada no hotel por volta de 18h, o Flamengo estará lá na capital mineira. Com informação do GE, o Flamengo mais uma vez fez uma consulta pelo meia Gustavo Scarpa, que joga hoje no Nottingham Forest da Premier League. Porém, obteve por parte do staff do jogador que a proposta, apesar de ser muito boa para o atleta, porém o desejo do jogador continua sendo a continuidade em morar na Europa, principalmente na Inglaterra, portanto, não tem o desejo de retornar ao futebol brasileiro nesse momento. O Flamengo, em toda a sua história da Copa do Brasil, é o time que mais fez gols dessa competição. Vejam, os números equivalem do ano de 1989 a 2023. Em primeiro, o melhor ataque é o Flamengo com 373 gols. Em segundo, o Atlético Mineiro com 357. Em terceiro, o Vasco da Gama com 340. Em quarto, o Grêmio com 329. E em quinto, Cruzeiro com 327. O Flamengo, meus amigos, definiu a data do fechamento da janela de transferências como a data limite para que o Flamengo possa começar a conversar sobre as renovações de contrato que vencem no final de 2023. Nelas estão inseridas Bruno Henrique,
Everton Ribeiro, Felipe Luiz e Rodrigo Caio, apesar de que nós entendemos que talvez Rodrigo Caio seja o único desse grupo que o Flamengo não vai ter interesse na renovação do contrato, mas vamos aguardar que daqui para lá tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. O Flamengo, meus amigos, foi ao STJD e, através de uma medida inominada, conseguiu uma liminar proferida pelo auditor Felipe Bevilacqua, impedindo o Cuiabá de aplicar preços mais caros para a torcida do Flamengo quando da realização do jogo lá em Cuiabá, entre Cuiabá e Flamengo, no próximo dia 6 de agosto, né? Pelo Brasileirão. A determinação é que seja cobrado para a torcida do Flamengo os mesmos valores cobrados nos lugares semelhantes à torcida do Cuiabá. Muita esperteza, né? O Procon acionou o Cuiabá, que não respeitou a decisão do Procon e continuou cobrando ingressos majoritários para a torcida do Flamengo, e ingressos semelhantes aos do Flamengo, que estavam sendo vendidos para o Cuiabá do outro lado, estavam sendo vendidos de forma muito mais barata. Né? Então, lamentável o que acontece quando o Flamengo joga de visitante, porque todos querem tirar proveito da presença do Flamengo em qualquer estádio de futebol. A ESPN Brasil e a Star Plus definiram o narrador Paulo Andrade como titular da equipe de transmissão, que vai narrar os 2 jogos do Flamengo contra o Olímpia nas oitavas de final da Libertadores, jogo que acontece o jogo de ida, no próxima quinta-feira, dia 3 de agosto, no Maracanã, às 21 horas, né, meus amigos? Após mais de 1 ano e 2 meses, o atacante Bruno Henrique volta a dar uma assistência para que Gabigol fizesse um gol. A fusão foi retomada, né? Os 2 jogadores que marcaram muita história juntos, fazendo gols pelo Flamengo, voltaram contra o Grêmio a realizar essa tabelinha que deu muitos frutos ao Flamengo. Bom, meus amigos, o Flamengo desistiu oficialmente da contratação do meio Claudinho. Na minha opinião, essa desistência deveria ter acontecido muito antes, principalmente quando o Zenit, time do Claudinho, anunciou que teria vendido o outro jogador, Malcom, dele, para o mundo árabe. Ora, todo mundo sabe que Malcom e Claudinho são os 2 grandes jogadores do Zenit. Não era de se esperar que o Zenit se desfizesse dos 2 principais jogadores. Já que se tinha se desfeito de um, não se faria do outro. Então, o Flamengo também tem que ter um chazinho de Simancol, né? Então é mais uma mais uma novela que se encerra sem o final positivo. Bom, meus amigos, o artilheiro Gabriel Barbosa, o Gabigol, é o único brasileiro a alcançar 30 gols nas principais competições que estão sendo disputadas. O atacante atingiu o feito na Copa do Brasil, quando se tornou o 3º maior goleador da sua história, com 30 gols. E já passou dessa marca tanto no Campeonato Brasileiro, como também na Copa Libertadores, onde ele é o maior artilheiro do futebol brasileiro que fez gols em Libertadores. A escala de transmissão para Atlético Mineiro e Flamengo, amanhã, 21 horas, pelo Sport TV /Premier, tem 2 mineiros na escala e 1 carioca. Os 2 mineiros que são declaradamente atleticanos, Rogério Correia e também Henrique Guimarães. Completa a escala de transmissão o Maestro Júnior, ex-jogador do Flamengo. Essa indicação desses 2 mineiros e mais Júnior causou revolta na torcida do Flamengo, que sabe que esse narrador, ele mais torce do que narra, né? Diretamente não se esconde de ninguém de que torce descaradamente durante uma partida, durante uma transmissão, pelo time mineiro, que deixou a torcida do Flamengo muito chateada. Matheus França vai ser vendido? Faltam poucos dias para a janela. Por que não tem notícia? Meus amigos, calma, galera, porque a janela de transferência para compra pela Europa só termina no final de agosto. Então, o Flamengo tem tempo para analisar, para discutir, para avaliar e para fazer de forma tranquila o melhor negócio em relação a Matheus França. Então, tudo tende a crer que Matheus França vai sim ser negociado com algum clube da Premier League.
Hoje, sexta-feira, o novo Maracanã completa 10 anos, meus amigos, e ninguém mais do que o Flamengo viveu intensamente a pulsação da sinergia da relação nação rubro-negra com o Maraca, né? Representado muito por grandes personagens como Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, enfim, Rodrigo Caio, todos aqueles que desfilaram durante esses 10 anos o bom futebol e essa empatia que há entre Flamengo e Maracanã, né? Enfim, todos esses rubro-negros foram importantes juntamente com o Maracanã para que a torcida do Flamengo sentisse muitas felicidades jogando nessa principal praça de futebol do Brasil. Jorge Sampaoli, em participação no programa Resenha do Galinho, no canal do meu amigo, do nosso amigo e nosso ídolo maior, Arthur Antunes Coelho Music, exaltou toda a estrutura do Flamengo com o CT Ninho do Urubu, enaltecendo assim ser o CT do Flamengo superior ao CT do Sevilha da Espanha e comparando a estrutura com times como o do Barcelona e do Lyon da Espanha e França, respectivamente, né? Gabigol, meus amigos, volta a ser notícia. E agora batendo mais marcas, né? O gol marcado diante do Grêmio, com o gol marcado diante do Grêmio, o Gabigol tornou-se o 8º maior artilheiro da história do Flamengo. Tá galgando aí degraus mais altos, né? O primeiro, Zico, indiscutivelmente, 509 gols. O segundo, Dida, com 264. O terceiro, Henrique, com 216. O quarto, Pirilo, com 204. O quinto, Romário, também com 204. O sexto, Jarbas, com 154. O sétimo, Leônidas da Silva, com 153. O oitavo, Gabigol, com 152. E o quinto, que ele ultrapassou, Bebeto, com 151. Bom, meus amigos, está se desenhando uma grande briga e uma boa briga aí no meio do campo do Flamengo por 2 vagas, né? Com o crescimento de produção de alguns jogadores, por exemplo, Thiago Maia e Vitor Hugo, a briga pelo meio campo do Flamengo nessas 2 volâncias vai se tornar muito prazerosa de se ver. Afinal de contas, vamos ter brigando ali Gerson, Pulgar, Alan e ainda Vitor Hugo e Thiago Maia. E ainda podendo receber, talvez, a presença do Wendel, que o Flamengo está negociando com o Zenit aí, sem a gente saber mais ou menos se vai vir, se não vai vir. Mas o importante é que o técnico Jorge Sampaoli vai ter opções para comandar o Flamengo e várias opções para definir quem serão esses 2 titulares ali no meio do campo do Flamengo. O Flamengo está formando ali um esquadrão forte no meio campo para dar opção ao treinador Jorge Sampaoli. Para finalizar, a arbitragem da partida entre Flamengo e Atlético foi definida. E o árbitro é aquele Flávio Rodrigues de Souza, que teve aí 2 polêmicas com o Flamengo. Primeiro, no Campeonato Brasileiro de 2020-2021, ele expulsou o Gabigol com 5 minutos de jogo, alegando que o Gabigol o ofendeu com palavrão. E a última polêmica foi no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, quando o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense no Maracanã, vencendo por 2-1, mas o primeiro gol marcado pelo Atlético foi numa falta cometida pelo Vitor Roque em cima do Pulgar, o empurrando pelas costas, e ele não marcou nada, a bola sobrou para o Canóbio e o Canóbio marcou. Então, fiquemos de olho nessa arbitragem, porque nós já estamos cansados de ser prejudicados pelos juízes nesse Campeonato Brasileiro. Bom, meus amigos, as notícias são essas. A gente vai ficando por aqui, desejando que o nosso Mengão amanhã faça uma grande partida, encare de frente o Atlético Mineiro. O estádio é acanhado, é o Arena Independência, mas com certeza a torcida do Mengão também vai estar lá apoiando o rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, meus amigos.